Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente, retornando aí depois de um longo e tenebroso verão. Eu vou falar com vocês hoje sobre o filme La História Oficial, que é um filme muito interessante, para mim é um filme icônico, né, fundamental para entender e para falar sobre o processo de redemocratização da Argentina e ajuda a gente a pensar também sobre os processos, né, de redemocratização e esse longo e difícil caminho para construir, para manter a democracia nos países aqui da América do Sul, da América Latina como um todo, né? E eu acho que uma coisa importante também para a gente pensar sobre a história oficial é como que dá para a gente utilizar esse filme em sala de aula. Então eu não vou fazer aqui um roteiro especificamente, né, de como utilizar em sala de aula ou de como estudar esse filme, se é o teu caso, né, se você não é professor, se está querendo estudar esse filme, entender melhor esses processos da história recente, das ditaduras, né, dos processos ditatoriais na América Latina. Eu vou fazer a seguinte estratégia: eu vou seguir mais ou menos linearmente o filme e ir trazendo informações e algumas reflexões, algumas discussões que podem ser úteis para te informar mais sobre esse filme, para trazer ideias para pensar esse filme, para pensar esses processos históricos que estão envolvidos, né, que estão vinculados a esse filme. E depois, no caso, o professor pode pensar aí uma edição didática, pode escolher os trechos que ele acha mais interessantes para levar para a sala de aula e para propor atividades para os seus alunos. E quem está vendo o vídeo, né, para estudar, para assistir, para conhecer melhor as questões aí do nosso continente, da nossa história recente, também pode aproveitar esse movimento para pensar, para fazer a sua reflexão e para buscar outras coisas sobre o filme. Eu me baseei em vários artigos que foram escritos, boa parte deles em espanhol, acho que todos são em espanhol, e vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Aí se você quiser, você aproveita para curtir esse vídeo, para compartilhar, para se inscrever no canal, essas coisas todas aí que o algoritmo, né, acaba exigindo, e a gente aproveita para deixar aqui a nossa saudação para o algoritmo, né, que a gente está virando aí gente que trabalha de graça para as máquinas, também conhecido como escravidão. Então o pessoal que estava pensando na Matrix, né, a gente já tem algumas coisas aí que estão chegando desse período, mas enfim. Bom, vamos falar sobre essa linda família aí de comercial de margarina, né, que é a Alicia, o Roberto e a Gabi. Essa família é uma família típica de classe média argentina. O Roberto é um financista, um cara que mexe aí, um contabilista, um cara que mexe com o mercado financeiro e que tem negócios com outros empresários, com norte-americanos e com os militares, né? E aí ele subiu de vida, é um cara que está super bem de vida, super tranquilo. E a Alicia é uma professora de história. É uma família de comercial de margarina. E não à toa, o Luiz Puenzo, que é o diretor do filme, ele passou o período da ditadura militar argentina trabalhando como publicitário. Ele era cineasta, eu acho que aí você teve algum problema, alguma perseguição, alguma dificuldade para ele poder fazer cinema nesse período. Ele vai se dedicar, né, à publicidade, e o filme tem essa cara toda, né, de um filme palatável para a classe média, um filme que, né, pode passar na televisão tranquilamente. E esse casal desse comercial de margarina, na verdade, é um casal infértil, né? A Gabi é adotada. E a gente vai começar a saber de onde é que vem essa história, como é que foi essa adoção, etc. É interessante também a gente falar, além do diretor, né, a gente falar também do cara que faz o Roberto aqui, que é o Héctor Alterio. Ele é um ator argentino que esteve exilado durante a ditadura e está retornando para as gravações do filme, né? O filme começou a ser escrito em 83 e aí, né, foi gravado, começou a ser gravado, começou a ser ali trabalhado em 84 e foi lançado em 85. Então, 83 para 84 ali a ditadura argentina já está caindo e você tem um processo eleitoral, né, em 80 e agora vou me perder em relação aos dados, mas nesse período aí de 83 a 84 você tem um processo eleitoral e aí, né, acaba a ditadura, se elege o Alfonsín e começa vamos dizer assim, o processo de redemocratizar a Argentina. Então, é um filme que tem uma narrativa linear, é um drama ou um melodrama, né, para alguns analistas, em que a personagem principal, que é a Alice, ela vai de crise em crise até chegar num processo de mudança de consciência, né, daquele negócio de Luke, eu sou seu pai, aquela coisa assim
né, romper de vez e assumir de vez um novo caminho, né? Teve quase 1 milhão de bilheteria na Argentina de 1985, quer dizer, veja, são muitos anos atrás, né? São que 30, 40 anos atrás, e isso para a Argentina desse período era muita gente, era muita coisa. Então foi um grande sucesso de bilheteria na Argentina e foi o primeiro filme latino-americano, segundo dizem alguns, a gente tem que conferir esse dado aí, a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1986. Muito bem. Vamos saber o que mais que esse filme traz pra gente, né? Ele começa com essa cena. Essa cena é muito interessante, né? Estão cantando o hino argentino na escola que a Alicia trabalha, debaixo de chuva e com essa iconografia. Essa cena foi gravada numa escola de verdade mesmo, né? Foi feito efetivamente numa escola. E isso passa uma ideia de autenticidade. Então você tem várias cenas que são gravadas nessas situações reais. Então você vai ter lá na frente do filme uma cena das Mães da Praça de Maio, né, de manifestação das Mães da Praça de Maio, que realmente foi gravada numa manifestação da Praça de Maio. Você tem vários outros momentos, né, em que a história está acontecendo e o cara está filmando uma ficção histórica, né, uma história possível que estaria acontecendo mais ou menos vinculada a esses mesmos fatos que estão se dando. É interessante a gente pensar que algumas leituras são possíveis. Eu já vi leituras divergentes desse processo. Quando você olha esse quadro, quando você olha essa cena, você tem, eu acho que assim, a mim me parece, né, eu concordo com a ideia de que parece a iconografia do Holocausto. Então, alto-falante, muito concreto, chuva, essa câmera vai passeando, né, tem uma grua ali, ela vai indo da esquerda para a direita da cena e de repente você vê lá atrás passando um trem também. Então tem toda essa iconografia do Holocausto. Então alguns comentaristas vão dizer que isso remete à ideia de que tem arame farpado, tem um pouco essas coisas todas, né? Algumas pessoas vão dizer que isso remete a essa iconografia do Holocausto, como se a Argentina tivesse passado por um Holocausto e agora estivesse começando a se recuperar. Outras leituras vão dizer que essa cena vão chamar mais a atenção para o fato de que se está cantando o hino numa hora cívica, né? numa manifestação ali cívica dentro da escola, que vai remeter a outra coisa. Olha que interessante, então, esses intertextos, né, que eu posso pensar e esses, vamos dizer, essas referências possíveis às relações entre passado e presente. E elas vão aparecer em outros momentos do filme também, a gente já vai chegar lá. Mas então aparece assim, pessoas cantando o hino nacional debaixo de chuva. A que isso remete para outras análises? Remete para o próprio processo de independência da Argentina. Porque em 25 de maio de 1810, né, os que viriam a ser argentinos se reúnem para exigir a derrubada, né, para fazer a derrubada do vice-rei do reino do Rio da Prata, que envolvia não só a Argentina, como Paraguai, Uruguai, Bolívia, pedaço do Brasil, né? Então era um grande vice-reinado e ali se pede a independência, né? Basicamente. Se elege a primeira junta, né, que vai começar a governar autonomamente a Argentina. Então esse vamos dizer assim, um dos marcos do processo de independência argentino. É uma referência ao nacionalismo e é como se a nação tivesse se reencontrando com as suas origens e tivesse se recuperando nesse processo de fim da ditadura militar. Então são duas leituras possíveis, né? Mas a gente tem que marcar isso aí. Uma das práticas do filme é isso, é fazer filmagens em espaços, em locações, né? Fazer locações em espaços em que aquelas coisas efetivamente estavam acontecendo, a manifestação das Mães da Praça de Maio, a igreja, a escola, né, o pátio do colégio, etc. Então deixa eu só passar aqui por esse ícone do Holocausto e chegamos aí à nossa personagem principal, que é a Alicia, né? E não tem esse nome
por um outro motivo que não esse aqui, ó. Me parece que é uma referência a Alice no País das Maravilhas, porque essa outra nossa Alice aqui, ela vive num País das Maravilhas, né? Na cabeça dela tá tudo certo. Então ela tem uma vida burguesa, tem uma filha adotada, tem um marido rico, que enriqueceu recentemente, inclusive, na época da ditadura mesmo, né? E ela é uma professora conservadora. Ela vai dizer ali que ela crê na disciplina, que ela não dá notas de presente, que na bagunça nada acontece, e ela vai começar a dar uma aula sobre o processo de independência, olha, de novo, né, como parece mesmo que tem a ver com isso, né, a primeira cena lá debaixo da chuva pode remeter ao processo de independência, e aí na aula eles vão estar discutindo o processo de independência também, não sei se exatamente nesse momento do filme, é um pouco mais adiante, em que vai estar acontecendo essa discussão dela com os estudantes, né. A Alicia, ela vai acabar exercendo o papel de censora, porque os alunos, eles estão todos, né, envolvidos com o seu tempo e leem a história da Argentina, estudam a história da Argentina, procurando ver, vamos dizer assim, as falhas que a história oficial tem. E as falhas da história oficial que eles estão buscando na independência estão claramente ligadas às falhas da história oficial que eles estão vivendo naquele momento, né? Eles estão discutindo esse processo logo posterior à independência e um dos grandes nomes da independência argentina é o Mariano Moreno. E o Mariano Moreno fazia críticas, né, à forma como a primeira junta conduziu esse processo de construção da Argentina e críticas principalmente à censura. Então ele é um crítico da censura que os governantes da recém-independente Argentina estavam fazendo sobre o seu povo. E aí Mariano Moreno, ele numa viagem, né, pelo mar, ele morre e vai receber o sepultamento típico de quem morre no mar. Vai ser colocado num caixão e vai ser lançado ao mar. E os alunos começam a discutir com ela a hipótese de que na verdade ele foi assassinado porque ele era contra a censura. Olha só que interessante, né? Na Argentina, da ditadura militar, em que as pessoas eram assassinadas porque eram contra a censura, ou porque eram contra o governo, porque queriam mudanças, etc., eles vão fazer essa referência. E ela fala, mas isso aí é só uma hipótese que não tem base, que não funciona bem, não tem sustentação na documentação, é mais provável que ele tenha morrido mesmo de causas naturais e daí foi jogado no mar. E aí o menino vai dizer para ela, né, vai enfrentar ela e vai dizer, sim, mas isso é porque quem escreve a história são os assassinos. Olha só o paralelismo, né, muito claro ali entre o período que eles estão estudando, que é a história da independência, e o período atual. Então é como se a gente tivesse ali uma ligação, né, alguma coisa que diz que as permanências acabam sendo muito fortes na história da Argentina. Ela vai ficar indignada, ela cumpre esse papel de censora, né, ela usa o conhecimento histórico para censurar os alunos, e esse papel de censora vai além, ela vai dar uma advertência disciplinar para esse estudante, e isso vai para a secretaria, ela vai dizer lá, o cara disse que quem faz a história quem escreve a história são os assassinos. Bom, isso vai ser o fator de aproximação dela com o Benítez, que é um outro professor que a gente já vai falar sobre ele, que o Benítez vê aquilo e fala, puxa, esse moleque pode ter problemas sérios, porque a gente o filme se passa em 1983, né? Nós ainda estamos na ditadura, e se alguém pega esse papel, esse menino pode desaparecer. Se alguém pega essa advertência, esse menino simplesmente pode ter problemas seríssimos, pode até vir a ser mais um dos desaparecidos, mais um dos torturados e mais um dos mortos na Argentina. Mas ela não se dá conta disso. No mundo dela isso não existe. O que houve ali foi um problema disciplinar e ela crê na disciplina. Ela tem que resolver o problema disciplinar com o aluno dela, né? Muito bem, vamos em frente. Essa fofurinha dessa criança é a Gabi, que é feita pela atriz mirim Analia Castro, né? E ela canta uma musiquinha, gente. Quando a gente está entrando sai da sala de aula, ela volta para casa, para essa correria da professora, que ao mesmo tempo tem que dar conta das tarefas de casa, está ali dirigindo a empregada e corrigindo prova, etc, etc. A Analia está cantando uma musiquinha que tem tudo a ver com o fato da Alicia ser a Alice no País das Maravilhas.
famílias nesse mundo de falta completa de consciência dela, né? Essa musiquinha, na verdade, é uma canção de uma compositora e cantora de músicas infantis, que é a Maria Helena Walsh. Ela compõe isso aí nos anos 60, um disco, né, de várias musiquinhas, várias canções para crianças. E o que ela está cantando é a canção En el país de no me acuerdo, no país do não me lembro. E aí ela vai... A letra da canção é uma coisa assim meio... Sabe aquela coisa que fica entre a inocência infantil e o medo, né? O terror do absoluto desconhecido? Fica nisso, né? Eu dou um passinho para lá, ai que medo que me dá. Eu dou um passinho para cá, né? Toda a situação assim de insegurança. Então essa é outra referência a duas coisas. A falta de memória da classe média o fato de que vamos dizer assim, esse país é um país que está vivendo sem memória, um país que não se lembra, né, ou que não sabe, ou que na verdade mais não quer saber das coisas que estão acontecendo, né? O filme, ele se dirige à classe média, o pessoal que pode comprar um ticket de cinema, né? Lembra que naquela época você não tinha, né, torrent, não tinha streaming, você não tinha um monte de coisas para as pessoas poderem assistir, mal tinha videocassete, inclusive, né? Aquilo aí é começo da década de 80, que também era uma coisa ainda, de certa forma, elitista. Então, assim, é um filme destinado para a classe média, para acordar a classe média do seu conformismo, né? Para colaborar para esse processo de acordar a classe média em relação ao seu conformismo, e ajudar a desmontar a história oficial. A ditadura era chamada naquele período, ou era chamada por si mesma, na verdade, de processo de reorganização nacional. Tem gente que detesta isso de fazer aspas com os dedos, né? Mas enfim, a ditadura tinha essa característica, tinha essa vontade de dizer que ela não era uma ditadura, mas alguma outra coisa, etc. A renovação do país, etc. Isso é uma coisa que é comum a várias ditaduras, inclusive a ditadura militar brasileira, né? Que queria de forma, assim, não aceitava de forma alguma a ideia de que aquilo era uma ditadura de República das Bananas, né, como se fosse ali num pequeno país. Não, isso aqui a gente na verdade continua tendo eleição, a gente continua democrático, e tem muita gente aí distraída, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, que acha que é isso mesmo, né, que compra esse discurso de que era uma forma de democracia especial, também chamada de democracia ausente. Mas enfim, né, a gente não vai entrar nesse ponto aqui. A discussão é assim: será que essa classe média não sabia o que estava acontecendo? Ou será que ela não queria saber? Quem viveu o período fala que se noticiava muito, né? Mas assim, super frequente, que aparecia o tempo todo cadáver jogado nas praças, jogado em qualquer canto, assim, completamente deformado. E só noticiava isso. Ao mesmo tempo as pessoas viam, né, sabiam de desaparecimento, sabiam do medo que as pessoas tinham, a coisa corria em boca miúda. Quer dizer, você pode escolher não saber, você pode escolher não ver os indícios e falar, não, isso não pode estar acontecendo, será? Não, acho que é intriga da oposição, acho que estão inventando isso para falar mal do nosso grande mito, né, o Videla, que era o primeiro presidente lá da época, e os outros que vieram depois. Mas se você fosse atento, dava para saber. De certa forma, assim, não é para dizer para a classe média que isso estava acontecendo, porque a classe média já estava sabendo, né, de uma certa forma, ou de uma forma ou de outra, já sabia o que acontecia. Se tratava de deixar aquilo chegar à sua consciência e assumir que efetivamente aquela coisa toda estava acontecendo. Em frente. Essa moça que está com a Alicia é a Ana. Ela é uma atriz chamada Chunchuna Villafañe, que foi uma atriz exilada também. Então já é o segundo, né? Tanto o Roberto Ibáñez, o marido da Alicia, era um exilado, quanto a Chunchuna também, que é a atriz que faz a Ana. A Ana volta do exílio, né, e ela vai se encontrar com as amigas, tem um jantar lá com as amigas e tal, e depois ela fica na casa da Alice e começa a conversar, elas começam a ler cartas que elas mandaram umas para as outras, né, entre as amigas, etc. E assim, naquela situação de intimidade e tranquilidade, de repente a Ana começa a falar
de por que ela foi embora. E aí ela vai narrar, vai começar a falar devagarinho, né? E essa é uma cena dramática, assim, muito forte do filme, em que aos prantos a Ana vai contando como que ela foi presa, como que ela foi torturada, como que ela foi, e aí isso fica implícito, né? Se ela foi violada ou não. Mas é muito tocante esse momento em que ela fala que o chefe da tortura estuprava todas as moças e dizia, não, essa não, a Ana, né? Essa não, essa você guarda pra mim. E aí ela corta disso para uma fala que é assim, eu tenho terror de escutar a voz desse cara na rua algum dia. E foi uma coisa que aconteceu com a Beth Mendes, né? A Beth Mendes foi torturada, a Beth Mendes foi deputada, é atriz brasileira, e aí uma vez ela estava viajando, estava no Uruguai e encontrou o torturador dela. Então a gente imagina como é que pode ser essa situação. Então eu acho que assim, é uma cena que se você está concentrado, se você está dentro da história, é uma cena muito forte, é uma cena muito difícil. E isso aí acontece para a próxima crise da Alicia, né? A próxima crise da Alicia é que ela fala assim, e a Ana diz assim, e aí as mulheres que estavam grávidas, elas tinham seus bebês, eram mortas, e os bebês eram dados para as pessoas. E aí a Alicia para e fala assim, peraí, por que você está falando isso para mim? Né? E ela fala, não, tá, vai embora, acabou, chega de conversa. Ela não chega a brigar com a Ana, mas ela fala, não quero mais conversar, né? Vai dando o casaco para ela, vai abrindo a porta, vai pondo para fora, mas você percebe que ela fica chocada, porque ela começa a pensar, mas será que a Gabi também é filha de uma dessas mulheres que foi presa, foi torturada, foi estuprada e foi morta e teve a criança roubada ainda e dada para outra família? Que isso é uma coisa muito forte na Argentina, né? Você tem assim centenas, talvez milhares de crianças que nasceram no cárcere e que foram tiradas dos pais e foram dadas para outras famílias. E até hoje, essas crianças que hoje que foram adolescentes, hoje já são adultas, elas descobrem, né, que elas eram filhas de pessoas que foram mortas por gente que é cúmplice de quem adotou ela. Então vocês imaginem, né, o que significa isso para a vida de uma pessoa. E tem todo um movimento, né, hoje de filhos, né, de pessoas torturadas e de pessoas mortas que descobrem a sua verdadeira identidade e muitas delas abandonam a família, trocam a família, etc., por conta dessa mentira, né, dessa violência. Fizeram ela viver no País das Maravilhas também, fizeram ela viver um mundo que na verdade não era o mundo dela, né. Então esse é o final da cena, né, da conversa entre as duas. E esse é o Benítez, né, o professor de literatura. Ele sempre, né, ele aparece na sala no momento em que está terminando, ele está dando aula, e a aula dele é uma zona, assim, eles estão lendo um trecho de literatura, cada um lê um trecho, é aquela bagunça tal, e aí de repente chega a Alicia toda séria tal, e ele fala, a história sempre se encontra com a literatura, né, enquanto ele se arruma e vai saindo, né, ele aparece, ele é mostrado como o sujeito, né, o personagem que vai ser uma espécie de parteiro da consciência da Alicia. Ele vai dar os toques, ele vai dar alguns empurrões, vai fazer alguns questionamentos para ela, né? Vai fazer ela começar a entender. Por exemplo, em um momento ele invade o carro dela e entrega a denúncia, né? A ficha da denúncia que ela tinha feito da punição disciplinar daquele aluno lá do começo do filme. E aí explica para ela, escuta, isso aí pode fazer com que esse menino seja preso, seja torturado, seja morto. Acorda, que mundo que você está vivendo? Ela fala, não, imagina, será possível um negócio desse? Né? Será que existe mesmo esse negócio de roubarem bebês, de torturarem pessoas, será possível? E ele vai falar para ele dentro do carro essa frase, né? Sempre é mais fácil crer que não é possível, não é? Sobretudo porque para que seja possível, muita gente, né, teria que ser cúmplice dessa situação. Muita gente que não possa acreditar no que está acontecendo, ainda que tenha isso na própria cara, em frente de si. E aí, mais um susto para a Alicia, né? E ela começa a fazer um processo de investigação de onde é que vem a Gabi, né? De que hospital que ela começa a mexer nas coisinhas que ela tinha guardado da noite que a Gabi chegou, ela até diz assim, ela veio embrulhada num paninho, que nem se fosse um cachorrinho no colo do Roberto, e ela começa a mexer nessas coisas e começa a procurar. Ela vai investigar, né? Ela vai para o hospital, ela vai falar com o padre, já vou falar sobre isso, né? Que acompanhou o processo, e ela vai acabar encontrando esse movimento aqui,
né, que é o movimento das Madres da Praça de Maggio. E vai saber que as mães, né, e portanto as avós também, estão procurando não só os seus filhos desaparecidos, como os netos e as netas que eles sabem que nasceram em algum momento, né, porque muitas das presas políticas foram presas grávidas, ou teve a notícia de que elas engravidaram, esse tipo de coisa. Então as mães também são avós, que podem também ser avós, começam a procurar os seus netos. E aí não vai ser exatamente, né, a mulher com a qual ela faz o primeiro contato, que é a avó de fato da Gabi, mas ela vai ajudar a Alicia a encontrar a verdadeira avó da Gabi. E a gente não sabe o que aconteceu. O filme acaba antes disso, né, de saber se a Gabi foi devolvida, que situação que aconteceu. E aí a cena em que a Alicia vai se confessar é outra cena muito marcante, né? Ela está desesperada por informações. O padre, pelo que a gente deduz, ele acompanhou o processo de adoção. E ela está desesperada por informações. E ela fala, mas de onde é que veio a Gabi? E ele fala, olha, você está pecando, porque o Senhor colocou essa criança em seus braços. Você está questionando os desígnios do Senhor. Então eu vou te passar aí uma penitência. E ele abaixa a cabeça e começa a fazer a oração, né, que o padre faz na confissão. E a Alicia deveria fazer a oração dela, que é o ato de contrição. Mas em vez disso ela continua perguntando, mas padre, isso e aquilo, aquele outro. E aí ele termina o processo e vai falar, eu te absolvo, vai em paz, não sei lá o que. Ela fala, não preciso de absolvição, eu preciso saber a verdade. Então você tem duas coisas aí. Narrativamente é colocado a igreja e várias outras instituições que colaboraram, que foram cúmplices desses processos, né, de morte, perseguição, tortura, roubo de bebês, esse tipo de coisa. E também o fato de que a Alicia passa por mais uma crise e perde mais um elemento de confiança. Ela para de confiar na igreja também. Ela vai em cada crise que ela faz, ela vai se desprendendo de um dos fiozinhos, né, que sustentava aquela consciência de Alice no País das Maravilhas que ela tinha. E aí tem um ponto de virada muito interessante, né? Talvez tenha mais de um ponto de virada, mas um dos que me chama mais atenção é que ela vai para a sala de aula um belo dia e ela está de cabelo solto, né? O cabelo solto ele é esse momento, né, dela sair daquilo que se esperava dela. Até no momento ela conversa com o Benítez e tem uma tensãozinha romântica, erótica ali entre ela e o Benítez, e que ele fala, nossa, você está de cabelo solto? Ela fala, eu pareço uma louca. Quer dizer, ela sabe que aquilo não é a aparência que é esperada dela, que é uma senhora de respeito, a esposa de um cidadão de bem, né, que deveria estar com o cabelo preso e com um terninho. De repente ela começa a andar com uma roupa mais informal, começa a andar com o cabelo solto. E aí essa cena é muito interessante. Ela volta para a sala de aula, vai lá na aula de história e o aluno levanta e começa a fazer aquela mesma coisa e aquela discussão toda. Eles têm uma prova. E aí ela devolve a prova para ele e ela é irônica, porque o menino continua com essas teorias, né, de que alguma coisa que me contam na história oficial não está certa, e ela tira sarro da cara dele, na verdade, né? Onde já se viu você pensar isso? Tá? É a mesma mulher de sempre. A hora que ele olha a nota, ele tirou uma nota super alta, acho que ele tirou um 10 ali, e ele olha para ela e ela dá um sorriso para ele. Ou seja, ela passou de censora de pensar sobre a história a uma outra situação em que ela passa a incentivar o pensamento livre dos alunos em relação à história, da mesma forma que ela está fazendo esse processo de ela pensar livremente sobre a história da própria vida dela e sobre a história da Argentina. Bom, a Alicia vai fazer todo o processo, né, de ir descobrindo que, na verdade, a filha dela foi, de fato, sequestrada. Nesse meio tempo, a gente vai entendendo algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, a gente vai descobrindo que o Roberto está metido com negócios com os norte-americanos e com os militares. E os caras andam nos carros que eram usados pela repressão, é até famoso, eu não lembro qual, né? Eu pedi para alguns dos meus amigos argentinos dizer qual que era o carro que a repressão utilizava, mas eles andam nesse tipo de carro, correndo e freando e tal, bem como se fosse um comando, né, desses da repressão. E ela está no momento, ela vai visitar o Roberto no trabalho e você percebe que a porca está torcendo o rabo, quer dizer, boa parte
parte daqueles negócios muito provavelmente era ilegal, o regime está desabando, algumas pessoas estão desesperadas, e aí tem um senhor que fala, meu Deus, eu perdi, o que vai acontecer comigo? Eu perdi dinheiro, não sei lá o que, e começa a incomodar e começa a ficar desesperado, aí levam ele para uma salinha, né? Você olha no olhar da Alice, né? Você está olhando com o olho da Alice ali dentro do filme, ela olha para uma porta e o pessoal vai começar a dar umas bolachas no cara, mas antes eles fecham a porta, né? Você tem toda essa tensão, toda essa sugestão, eles fecham a porta. Ela está indo para o hospital para buscar informações da Gabi, ela vê uma cena de um parto. Então a mulher gritando desesperada, né, numa cena de parto, que é uma coisa assim que nem é verossímil. Como é que ela ia entrar para conversar com o diretor do hospital e primeiro ela ia passar por uma sala de parto? Então lembra a tortura, lembra a criança nascendo, é visto por uma porta entreaberta que a gente vê pelo olho da Alicia, e de repente entra uma enfermeira, olha para ela, olha feio e fecha a porta também. Então as portas, quando ela está buscando ver o que está acontecendo, as portas vão se fechando ao longo do filme. E a última porta do filme que se fecha é na mão dela. Quer dizer, o Roberto chega um dia em casa e pergunta, cadê a Gabi? E ela fala, nossa, não, muito interessante, como que é esse sentimento de não saber onde é que está a tua filha? E aí ele fica doido, né? Ele já está tenso porque a porca está torcendo o rabo lá no negócio dele, as falcatruas estão aparecendo, ele está perdendo dinheiro, ele está entrando numa crise, ele chega em casa, a mulher começa a questionar se a filha dele estaria sendo roubada, e aí um dia ele chega em casa, e aí a gente já está terminando, né? Ele chega em casa e cadê a filha? E ela faz esse desafio. E ele vai mostrar que, na verdade, ele não só apoiava o regime, como ele era, muito provavelmente, participante das sessões de tortura. Porque ele sabe muito bem torturar a Alice, ele sabe muito bem bater nela, né? A última porta que se fecha, então, é uma porta na mão da Alice. Ele coloca a mão dela no vão da porta e fecha a porta e quebra todos os dedos dela. Então, essa cena, ela mostra, né, que esse casal, na verdade, o Roberto representa a ditadura, a Alicia representa a Argentina, né, a Gabi provavelmente representa o futuro da Argentina nessa situação assim de completa falsidade, de completa violência, e ali você vê que a ligação, né, o casamento entre a Argentina e a ditadura acabou, e acabou de forma violenta. O filme vai terminar, né, sem a gente saber o que aconteceu exatamente com a Gabi e com o casal, mas com o Roberto descobrindo dela torturada, ela fala onde é que estava, né? Acho que estava na casa da mãe dele, alguma coisa assim. Aí ele liga para lá e conversa com ela, com a Gabi, em prantos, né? Ali você tem ali uma situação em que o Roberto está completamente desestruturado, né? Ele foi tanto de crise em crise também, né? Foi perdendo tanta coisa e assim, perdeu o dinheiro, perdeu a confiança da esposa, agora perdeu a esposa, parece que perdeu a filha, provavelmente ele vai perder a filha também. Então o cara que perdeu tudo e está num processo de desagregação, né, de desconstituição. Bom, críticas em relação ao filme, né? Vão parecer aquele negócio lá do choque de cultura, né? Pontos negativos, o Rogerinho do Engar. E aí a crítica, tem críticas que eu acho que são interessantes pra gente pensar, e tem algumas críticas que eu acho que são assim, pô, eu queria ter feito esse filme, mas como não fui eu que fiz esse filme, eu vou falar que ele é uma bosta. E aí tem crítica, portanto, que eu vou colocar, mas vocês julguem aí se ela é válida ou se ela não é. Uma das críticas é que o filme faz, né, ele constrói, ele é um jeito de ganhar dinheiro. O crítico vai falar assim, esses caras querem ganhar dinheiro, e o que dava dinheiro nessa época era isso, né? É uma fórmula de sucesso, porque tem toda essa característica hollywoodiana, né, linear, etc., fácil da classe média entender, não é um filme de arte, não é um filme militante, não é nada nessa perspectiva, feito para a classe média argentina que estava querendo limpar a sua consciência. E as pessoas vão lá e vão falar, não, é isso mesmo, nossa, tá certo, que horrível que era esse país que a gente vivia, né? Ou seja, renova a sua sensibilidade democrática. A mesma classe média, né? A gente não pode generalizar ninguém, mas é só lembrar que algum tempo atrás a classe média estava falando assim, não, o país eu não me lembro, né? Estou no país eu não me acordo. Não querendo saber o que estava acontecendo. Né? Então essa, de certa forma, em grande parte, é essa mesma classe média renovando ali a sua disposição democrática, a sua sensibilidade democrática, que, né, se esquecia ou que não queria saber o que estava acontecendo nos porões.
Muita gente critica que no final o Roberto ele é humanizado e vai dizer assim, olha, esse cara, esse sujeito que é o torturador, que é o sujeito que ficou rico na ditadura de uma forma não totalmente legal ou às vezes de forma completamente ilegal debaixo das asas, né, do governo militar, esse cara que torturava, provavelmente estuprava e roubava crianças, ele também é um ser humano, né? Vamos pensar na complexidade dele, coitado, olha aí e tal. E muita gente acha que não tinha que ter isso, né? Outra coisa que é criticada no filme, mas eu não sei assim se era possível ser de outra forma, é que não aparecem, os militares aparecem, mas eles aparecem sempre à paisana, né? Eles não aparecem de uniforme. Então isso é uma espécie de tabu discursivo daquele momento que é respeitado. E né, a gente pode avaliar se isso é uma omissão do diretor ou se é uma concessão do diretor para que o filme pudesse existir, pudesse funcionar. É uma coisa aí para a gente avaliar, para a gente pensar também. Uma crítica que eu acho bastante forçada é essa da ideia de que naturaliza a teoria dos dois demônios. Por quê? A teoria dos dois demônios é aquela que diz, você vê aqui no Brasil também, por exemplo, com o Marco Antônio Villa, né, que fala assim, ninguém ligava para a democracia e o nosso país ficou preso entre dois extremos, né, a extrema direita militar e a extrema esquerda, que também foi para a guerrilha, que também desprezava a democracia, e agora a nossa sociedade está se livrando disso e vai voltar ao centro, né, vai voltar a se livrar dos extremistas, etc. Que é muito criticada essa teoria porque, primeiro, ela coloca todas as responsabilidades nos extremistas e segundo, ela não reconhece a cumplicidade e o apoio, vamos dizer assim, do centro da sociedade, né, de quem não se identificava nem com aquele nem com esse, como se não tivesse nada a ver com isso, né, como se a gente fosse só, como se o resto da sociedade, que não era nem de extrema esquerda nem de extrema direita, fosse só vítima, e a gente sabe claramente que não é esse o caso. E tem uma coisa adicional, que é você dizer que é a mesma coisa, o sujeito que tem um exército com 100 mil, 200 mil homens armados, com tanque, avião, navio, etc., do que um grupo de estudantes, né, ou de operários, um pessoal aí que tinha meia dúzia de 38 e 3, 4 espingarda e achar que isso era a mesma coisa, que né, eram dois demônios, que tinham a mesma força. Não, né, a coisa não funcionou, de forma alguma não funcionou desse jeito, não se pode dizer dessa forma. Então, essa teoria, ela de certa forma desresponsabiliza a ditadura por ter feito terrorismo de Estado. O terrorismo de Estado é muito mais complicado que o terrorismo contra o Estado, porque quando o Estado é terrorista, o cidadão não tem a quem recorrer. Mesmo que ele não seja um extremista que vai estar na guerrilha, etc., contra o governo, se eventualmente ele é acolhido nesse fogo cruzado e não tem nada a ver com isso, ele vai recorrer a quem? Ele vai fazer, né, vai procurar o juiz, tá todo mundo corrompido, está todo mundo comprado, está todo mundo com medo. Quem não está comprado está com medo do governo. Então o terrorismo de Estado é isso, né? E quando você coloca essa teoria dos dois demônios, você super simplifica e fala assim, acabou, já passou, não vamos mais pensar sobre isso. E não faz aquela reflexão que é necessária para que esse tipo de situação, né, não aconteça nunca mais. Eu acho que é forçada porque você vai buscar lá, né? O roteiro é feito pela Alda, é um sobrenome que eu não consigo lembrar, e pelo próprio Puenzo, né? E aí uma entrevista da Alda, ela fala, olha, era um filme feito para quem não estava na guerrilha e para quem não estava no governo, então, mas só isso. Quer dizer, eu acho que é muito forçado fazer essa crítica, mas eu acho que é importante a gente colocar e vocês fazerem a reflexão de vocês se vale a pena, né? Pensar nessa perspectiva. E uma outra crítica vai dizer que é uma estratégia de condescendência, né? O filme todo constitui uma estratégia de condescendência com todos os personagens envolvidos e vai acabar neutralizando as reivindicações maiores das mães da Praça de Maio, que iam muito além de ter os filhos desaparecidos de volta. Tinha a perspectiva de reconstruir o Estado, conseguir justiça social, né? Criar mecanismos para que a ditadura não acontecesse mais, né? Essa é uma outra crítica, né? Que vai dizer que o filme, de certa forma, neutralizou as reivindicações e quando se centrou numa reivindicação só dessas madres de la Plaza de Mayo.
Enfim, né, acho que são algumas críticas possíveis. Se vocês quiserem se aprofundar, tem os artigos aqui na descrição. Eu acho que é um filme muito interessante, vale muito a pena se você conseguir a versão legendada, professor, né, ou a versão dublada. Eu nunca vi, na verdade, a versão dublada, que é uma coisa que inclusive é um indicativo importante para a gente entender. Eu acho que no DVD talvez tenha, né? Mas quem que vai ter o DVD hoje? Enfim, se você conseguir, né, uma versão que seja fácil para os alunos entenderem, né, recortar alguns momentos do filme, dá para levar para a sala de aula e dá para ajudar a pensar, principalmente no ensino médio, sobre esses processos ditatoriais. Por que a gente vai pegar um filme desse e não um filme do Brasil? Para entender que esses processos ditatoriais eles pegaram a América Latina quase que inteira e que isso não é gratuito, não é assim, uma grande coincidência histórica, né? Alinhou Júpiter com a Lua e daí teve ditadura na América Latina inteira. Não, a gente tem que entender isso no processo geopolítico da Guerra Fria, né? E lembrar que nós estávamos na área de influência dos Estados Unidos. Aí, para evitar que a gente caísse numa ditadura, foram incentivadas e foram apoiadas ditaduras na América Latina inteira e é isso aí. Essa é a história que a gente tem para pensar e para refletir como cidadãos, né, como pessoas que gostam de história, como pessoas que se interessam e gostam de cinema, como professores, como estudantes e assim por diante. Gente, era isso. Obrigado por assistir e até a próxima.